Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros que a gente tem na nossa bolsa, esse é um fiagro de papel, é um fiagro de dívidas. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fiagro está sendo negociado a R$ 7,48. Esse fundo entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,93%, e atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,76%. Isso indica que ele está com 24% de desconto. Atualmente esse fundo vem negociando com a baixa liquidez, negociando uma média de apenas 180 mil por dia, e ele vende uma variação positiva de 30% nos últimos 12 meses. Ele já está descontado, mas ele esteve ainda mais, é um fundo que estava com sua cotação muito achatada. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que surgiu em 2022, ele veio ao mercado já na base 10, e durante um período, pelo menos até mais ou menos o final de 2023, esse fundo vinha sendo negociado próximo dos seus R$10. Teve um pico ali próximo de 11, chegou a negociar ali 9,50, mas ele estava ali no final do ano de 2023 próximo dos R$10. No ano de 2024, suas cotações arrefecem e ele termina o ano de 2024 com cotações ali entre 8 e 8,50 mais ou menos. Entre dezembro e janeiro de 2025, ocorreu uma queda maior com esse fundo, mas esse fundo ele foi duplamente impactado. Por quê? Além desse momento aqui ser um momento de queda do mercado de renda variável, esse fundo ficou sem entregar dividendos durante um período. E aí, com isso, as suas cotações chegaram a ser negociadas ali, ó, próximo ou no limite de R$6. Passado esse momento, o fundo se recuperou um pouco, chegou a romper os R$8, e atualmente ele vem ali mais ou menos lateralizado nesse patamar de mais ou menos 7,50, o patamar que ele está atualmente. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome e o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e, como eu disse, ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, né? Um fundo de papel. Ele é fiagro, segmento outros, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta com mais de 21 mil cotistas e ele possui quase 20 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente 9,88 e ele tem um valor de mercado aí de quase 200 milhões, 195 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo está aqui em 11 centavos. Mais à frente nós vamos ver lá o quanto esse fundo vem entregando atualmente. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e esse é um fundo que, antes dessas quedas que ele começou a ter, ele vinha conseguindo ficar ali em linha ou superando o CDI. E desde que ele começou a ter essas quedas, principalmente nesse momento aqui, que as suas cotas arrefeceram muito, ele vem tendo uma certa dificuldade, então atualmente a sua rentabilidade está um pouco longe do benchmark CDI. Então ele vem ali com 20% de rentabilidade líquida, o CDI do período é 47%, se a gente colocar o CDI bruto, tá? O CDI líquido vai cair para próximo dos 40%, o IPCA do fundo quase 14%, então ele supera o IPCA, o IFIX 28%, apesar dele ser um fiagro, né? Então ele está longe do índice dos fundos imobiliários, e o IDIV vem ali com 59%. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo, e a gente vê que atualmente o dividend yield médio do fundo está ali entre 1,20 e 1,50, tá? Então, o dividend yield aqui, ó, ele chegou a ficar estabilizado em 1,20 e atualmente ele está mais próximo de 1,50. Os últimos valores nominais entregues pelo fundo, ó, entre 10, 11 centavos, 9, né? São os últimos dividendos que foram entregues. Lembrando que ele ficou ali desde setembro, ó, ficou outubro, novembro, dezembro e janeiro sem efetuar pagamentos. E aí, o último dividendo anunciado, ó, ele veio numa crescente. 8,5, 10, 11, 10,5 e 11 centavos. No dia 10 do 10, o fundo pagou no dia 17 do 10 essa quantia de 11 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência, então pode ser que quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado o dividendo ali de novembro para ser pago em novembro. Acredito eu, tendo em vista que a Selic ainda continua em alta, se esse fundo não tiver eventos de inadimplência, com questões de crédito nesse sentido, sabe? Eu acho que ele consegue ficar entre esses 10 centavos e 11 centavos de entrega. Então, entre 10, 10,5, 11, vamos ver, né, se ele vai conseguir manter esse patamar de distribuição. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito deste fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com.
Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter ali um ótimo produto, ele vai te ajudar a organizar seus ativos e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha porque é um ótimo produto. Outra forma de apoio financeiro, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo bem agregador. Adquirindo os e-books, você vai ter acesso a um ótimo material, além de apoiar o nosso canal financeiramente. Então aqui a gente chega ao relatório gerencial do fundo, né? E a gente observa aqui os principais números do fundo. O relatório tem, de certa maneira, uma certa defasagem, né, de um mês, e aqui o dividendo ainda está na casa de 10 centavos e meio, né, sendo que ele já entregou 11 no último relatório, na última distribuição. Esse fundo ele tem 1% de taxa e ele também cobra performance de 20% se bater o CDI mais 1. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre os resultados do mês. Aqui ele ainda fala referente a setembro, né? Então, provavelmente, quando esse vídeo for ao ar, pode ser que já tenha um relatório referente ao que ele pagou em outubro. O fundo encerrou ali com 51 ativos em 39 devedores diferentes. 66% do fundo está alocado a CDI mais 3,9%, 23% a IPCA mais 11,5%. E ele também ainda tem 7% em cotas de Fiagro. Continuando aqui no relatório, ele fala sobre os ativos que estão com dificuldade, né? Estão passando por problemas ou recuperação judicial, coisas nesse sentido. Então aqui ele fala sobre a patente. Papel segue marcado a 55% do que teoricamente ele vale. Plano de recuperação judicial foi aprovado no final de agosto. Ele prevê a possibilidade de venda de algumas plantas da patente, o que deve gerar liquidez para o caixa da companhia. A decisão da gestão foi seguir como credor colaborador. O desembolso adicional aumentará a recuperabilidade da empresa. Será reconhecido pelo valor de face, com um reajuste pela variação do IPCA nos 3 primeiros anos e por IPCA mais 10 a partir do 4º ano. O vencimento será em bullet, com carência de 3 anos para o pagamento de juros. AgroGalaxy. O plano de recuperação da AgroGalaxy foi aprovado lá em abril. O leilão da carteira ocorreu no final de julho e a proposta dos credores foi vencedora. No final de julho, teve início do desembolso para os credores colaboradores. O desembolso seguirá acontecendo ao longo de agosto e setembro, incluindo troca do CRA antigo por cotas de FDIC. Nos próximos relatórios, teremos detalhes sobre ativos atualmente. O papel está marcado a 50% do valor de face. CRAS Brasil. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial no final de maio. Nós, os demais credores do CRA e a securitizadora, decidimos por contratar um escritório aí para representar o fundo. Continuamos confiantes na recuperação integral do crédito, pois o papel possui diversas garantias, como alienação fiduciária de imóveis e madeira. A alienação fiduciária traz grande segurança para o fundo. Provavelmente ele não tinha alienação fiduciária nesses outros aqui, ó. Então é melhor negociar. Nesse aqui, que ele tem uma garantia sólida por trás, eles meio que já vão tentar executar os seus direitos, sabe? Então eu vejo como sendo mais sólido quando se possui imóveis dados como garantia. Continuando, ele fala sobre a questão macro, essa parte eu costumo pular. Sobre a questão setorial eu costumo pular. E aqui ele chega falando sobre a distribuição de proventos, o que ele distribuiu nos últimos anos e nos últimos meses o que ele vem distribuindo. Aqui a gente vê sobre também a distribuição de proventos, o que representa, né? Em todos esses meses ele vem conseguindo superar o CDI desde que ele voltou a distribuir. E que em 2024 ele ficou abaixo do CDI ali, lembrando que ele ficou alguns meses de 2024 e também o iniciozinho de 2025 sem distribuir. Então, poxa, esse tempo sem distribuir afetou a rentabilidade do fundo aí. Continuando, ele fala sobre uma tabela de sensibilidade, como o fundo atualmente está nesse patamar de 7,50 mais ou menos, hoje é como se ele estivesse entregando ali 17,5% do CDI. Se o fundo cair mais, aumenta o que ele traz de CDI, e se o fundo apreciar, né, chegar ali a 8,50, por exemplo, reduz o quanto ele paga frente ao CDI. Então, nessa parte da tabela de sensibilidade, eu sempre gosto de dizer o seguinte: se você já escolheu o ativo, você considera ser um bom fundo, ele já faz parte do seu portfólio, quanto mais barato você for conseguindo comprar, melhor é o seu retorno pessoal. Então, hoje, o fundo que vale 10, né? Mesmo que essas marcações aí desses ativos, ele perca todo o crédito, minimamente ele vai valer pelo menos uns 9, 8,50. Então, esse fundo ainda estaria pelo menos R$1 mais barato do que ele vale, né? Então, você comprar um ativo que vale mais, né?
você comprar ele descontado, você além de trazer uma renda maior, você travar um resultado melhor. Então eu gosto bastante desse ponto de tabela de sensibilidade para tentar demonstrar que quanto mais barato você comprou o ativo, né, isso traz um retorno melhor. Enfim, continuando aqui no relatório, a gente chega na tabela, na DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e aqui ele mostra o quanto o fundo vem distribuindo, né? E eu vou calcular para vocês baseado no acumulado do ano. A gente tinha que ver na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Então a gente vê que o seguinte, ó, o fundo não vinha oferindo performance, mas no acumulado, desde que o fundo veio a mercado, ele tem performance. Então a gente vai calcular baseado nesse acumulado. Vamos ver na prática o que essas duas despesas aqui, ó, estão representando frente ao total que o fundo teve de receitas aí. Então vamos lá, ó, 10.951.000 mais 1.729.000, esse é o total de despesas que o fundo já teve que arcar. Esse valor vezes 100 dividido por 175.504. Então a gente vê que na prática as despesas do fundo estão na casa de 7,22%, o que eu reputo ser uma ótima taxa, não vejo como sendo uma taxa careira ou abusiva. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós se você conhecia esse fundo, esse Fiagro. Você tem ou teria esse Fiagro no seu portfólio? Ou você tem ou teria algum Fiagro no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não esse ativo no meu portfólio. Eu considero que esse é um bom fundo do nosso mercado. Apesar das dificuldades que esse fundo passou e vem enfrentando, eu considero ser um bom fundo. Eu tenho esse ativo tanto na carteira pública quanto na carteira fechada. E aquele ponto que eu gosto muito de trazer e explicar, né? No longo prazo, no longuíssimo prazo, mesmo que um ativo passe por dificuldades, esse ativo às vezes entrega tanto dividendo que ainda assim você fica no lucro com aquele ativo, sabe? E querendo ou não, esses momentos aí esses momentos de dificuldade é algo que é normal no mercado, né? E eu acredito que esse fundo tem plena capacidade de se recuperar. Pode ser que ele nunca mais volte ao patamar de R$10, que ele valha R$10, mas eu acredito na plena recuperação do fundo e que com o passar do tempo ele vai se consolidar e se recuperar. Tenho um ativo, trago no meu portfólio. Atualmente ele vem tentando vencer essas dificuldades que ele vem enfrentando, mas o fato de eu ter o ativo, o fato de eu falar sobre o fundo, não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de tentar chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente volta ao relatório gerencial e ele mostra como que o fundo vem performando e por enquanto, né, principalmente nesse momento aqui que o fundo ficou bastante depreciado, ele vem tendo uma performance aí abaixo do CDI nesse acumulado aí. Aqui ele mostra como foi a composição do seu resultado, né, as despesas aí, os ajustes e o que ele entregou, lembrando que aqui tem a defasagem de um mês, né, e como que está o portfólio do fundo. O fundo conta com 70% alocado em CRAs, ele tem 7% em CRIs, tem 9% em FDICs, tem ali FDICs, Fiagros, Caixa, né? Ele tem exposição em quase todo o território nacional, com destaque mais para a região central, centro-oeste, sudeste e sul, e pouca representatividade no norte e nordeste. Hoje, o portfólio que o fundo investe está alocado ali 65% a CDI, 23% a IPCA, e ele tem ali um pouquinho de renda variável, caixa e pré-fixado. Continuando, ele mostra a visão geral dos seus devedores, né? Então, de qual segmentos esses devedores são e os principais devedores. Ele tem 7% em Fiagros, Combio 5,9%, Agroinsúmulos 4%, e aí, ó, AgroGalaxy quase 4%, CRAS Brasil 3,7%, e essa aqui são uma das principais posições que o fundo possui. Continuando aqui, ele mostra as movimentações. A Capitânia, ela tem por padrão comprar e vender muito ativos. Então aqui foram as compras realizadas no mês, 3,5 milhões, e aqui foram as vendas, venderam 6.400.000. Negociações no mercado secundário e tal, o que ele girou de cotas e negociou. A gente vê o volume de negociações maior em fevereiro. Atualmente o volume do fundo está muito aquém de meses anteriores, né? O número de cotistas vem arrefecendo a cada mês. Ele já chegou a ter 32 mil lá no ano passado. Eu acho que chegou a ter um percentual até maior que esse.
e atualmente ele conta ali com 21 mil cotistas. Aqui a gente vê os maiores devedores do fundo, a Combio com 5,9, o Agroinsumos 4, AgroGalaxy 3,9, Ultra Cheese 3,9 e Araguaia ali com 3,8. E quais as garantias que esses devedores têm? A alienação fiduciária, para mim, são uma das melhores garantias que tem. Agroinsumo e Ultra Cheese têm esse tipo de garantia. Note que a AgroGalaxy possui apenas aval como garantia, né? Então isso é um ponto ruim aí. Enfim, continuando aqui, a gente chega nos ativos propriamente ditos. Nessa parte final do relatório, é a parte que eu acho que deveria dar maior atenção. E aqui você vê um por um os devedores do fundo. Eu sugiro que se você gostou desse ativo, você tem interesse de tê-lo, ou se você já tem, venha nessa parte final do relatório, abra aqui e estude os devedores. Entenda minimamente em que esse fundo investe e quais são as garantias por trás. Então esse fundo aqui, por exemplo, ele emprestou dinheiro aqui para a Combio. Essa Combio aqui é uma empresa que desenvolve projetos de geração a vapor, cogeração de energia elétrica, tem garantia ali junto à Companhia Brasileira de Alumínio. A Combio substitui o uso das caldeiras movidas a gás natural por caldeiras de biomassa. O que foi dado como garantia? Uma cessão de recebíveis e também fundo de reserva. Na minha opinião, não são garantias muito sólidas. Já aqui, ó, a Agroinsumo deu como garantia alienação fiduciária de terras. Ó. Então aqui é garantia real. Eu gosto quando tem garantias reais, eu acho isso como sendo garantias mais sólidas. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse Fiagro, o CPTR11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons calling